Me responde uma pergunta. Você é uma pessoa hospitaleira? O seu cônjuge é uma pessoa hospitaleira? A sua família é uma pessoa hospitaleira? Por que eu estou te perguntando isso? Porque hoje eu vou falar sobre hospitalidade que transforma. Eu estou falando sobre a experiência que Zaqueu teve recebendo Jesus na sua casa. E hoje eu quero orar para que a sua casa seja um lugar de bênção, um lugar de cura, um lugar de transformação. Qual é a área que você precisa viver um milagre, experimentar um milagre ainda hoje ou nesta semana? Eu quero que todos vocês coloquem um pedido de oração aqui, porque no final eu vou estar orando. No final eu quero você orando comigo, ok? Veja o que diz em Lucas capítulo 19, verso 6. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Hospitalidade que transforma. Receber a presença de Deus com alegria, e não apenas por obrigação, é o que muda a atmosfera de um lar. Há uma diferença enorme entre a casa que recebe visitas por obrigação social e a casa que recebe por puro prazer de servir. Sabe, eu já estive em lares onde eu senti que estava interrompendo a rotina de alguém, e em outros onde eu fui recebido com tamanha alegria que a própria atmosfera da casa parecia mais leve. Zaqueu não recebeu Jesus arrastando os pés. O texto diz que ele recebeu Jesus com alegria. Esse é um detalhe que muda tudo. A hospitalidade genuína não é apenas abrir a porta, é abrir o próprio coração. A hospitalidade de Zaqueu não foi formal nem protocolar. O Dr. Lucas registra explicitamente a emoção por trás do gesto, a alegria. Isso revela que receber Jesus não era um fardo religioso para Zaqueu, mas a realização de um desejo profundo. Em famílias, a forma como recebemos cônjuges, filhos, visitas e até a presença de Deus revela muito sobre a saúde espiritual do lar. Eu quero pensar sobre 3 pontos importantes. Primeiro, então desceu apressadamente e o recebeu com alegria. A pressa de Zaqueu mostra ausência de hesitação. A alegria mostra ausência de fingimento. Sabe, quando recebemos pessoas ou a própria presença de Deus, sem essas duas qualidades, a hospitalidade se torna vazia, mero cumprimento de etiqueta. Famílias saudáveis recebem-se mutuamente com a mesma pressa e alegria de Zaqueu. Henry Nouwen descrevia a hospitalidade cristã como a criação de um espaço livre, onde o outro pode entrar e se tornar amigo, e não apenas hóspede tolerado. E dizia que esse espaço começa no coração antes de existir na casa. Então, preste atenção. Hoje, ao receber alguém da sua família em casa, depois do trabalho, depois da escola, depois de uma viagem, pratique deliberadamente a alegria visível no recebimento, mesmo que o dia tenha sido cansativo. Gente, isso faz toda a diferença. O segundo ponto que eu quero refletir com vocês, verso 7. E vendo todos isso, murmuravam. A hospitalidade de Zaqueu foi criticada pela multidão. Acolher com alegria alguém que outros julgam indigno de hospitalidade, um filho rebelde, um parente difícil, um cônjuge em recuperação de um erro, sempre vai atrair murmuração de quem está de fora. A verdadeira hospitalidade familiar resiste a essa pressão externa. Eugênio Peterson lembrava que a hospitalidade bíblica frequentemente desafia as convenções sociais, porque ela é movida pela graça de Deus e não pela aprovação da multidão, que
que observa de fora. Olhe para cá. Identifique se há alguém em sua família que você recebe com reservas por causa do que os outros poderiam pensar, do que os outros poderiam dizer. Decida hoje receber esta pessoa com a mesma alegria de Zaqueu, independente da opinião externa. Ponto 3 que eu quero considerar com vocês, mas antes desse ponto 3, você já se inscreveu no meu canal? Não? Então você precisa se inscrever ainda hoje. Por incrível que pareça, mais de 50% das pessoas que passam por aqui e participam do meu devocional todos os dias, mais de 50%, não são inscritas no meu canal. Você precisa se inscrever para que o YouTube entenda que o meu canal é relevante e envie essa mensagem para milhares e milhões de pessoas. Clica nesse botão embaixo aqui. Tem um botão aqui para você fazer sua inscrição. E obrigado por este gesto seu de gratidão e de participação desse projeto tão maravilhoso. Bom, o ponto de número 3 que eu quero refletir com você. Ponto 3. Verso 9. Hoje veio salvação a esta casa. A alegria de receber não foi um detalhe estético. Ela preparou o terreno para a transformação. Casas que recebem com alegria e não com peso, e não com ressentimento ou por desconfiança, criam o ambiente propício para que a graça de Deus opere de forma visível em todos que vivem ali. Um grande teólogo afirmava que a hospitalidade genuína cria um espaço de segurança onde a transformação se torna possível, porque ninguém muda verdadeiramente em um ambiente de hostilidade ou desconfiança. Ninguém muda. Eu quero convidar você para refletir sobre a atmosfera emocional da sua casa nesta semana. Essa atmosfera na sua casa tem sido um espaço seguro para a mudança ou um espaço de tensão? Tome uma atitude, mas tome uma atitude concreta hoje para tornar o ambiente da sua casa mais acolhedor, mais aconchegante, mais carregado de afeto, de amor incondicional. A casa de Zaqueu se tornou palco da salvação porque ele recebeu Jesus com alegria genuína, não com a frieza de uma obrigação social. Cada lar tem o poder de se transformar num espaço de cura ou num espaço de tensão, dependendo de como recebemos quem entra por suas portas. Seja um filho cansado, seja um cônjuge magoado, ou a própria presença de Deus em oração. Que tipo de recepção sua casa está oferecendo hoje? A sua casa pode ser um lugar de salvação. A sua casa pode ser um lugar de transformação. A sua casa pode ser um lugar de alegria. A sua casa pode ser um lugar de cura. Mas depende muito de como você recebe as pessoas, como Zaqueu recebeu. Zaqueu recebeu Jesus com alegria. E muitas vezes, ao receber uma pessoa, você está recebendo o próprio Jesus. Ao receber uma família, você está recebendo o próprio Jesus. Vamos pedir que o Senhor faça com que o nosso coração, sobretudo, seja um coração hospitaleiro, que a nossa família seja hospitaleira, que o nosso cônjuge seja hospitaleiro e que isso possa tocar a vida de todos aqueles que entrarem na nossa casa. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você sobre isso agora. Senhor, ensina-nos a receber como Zaqueu recebeu, com pressa de servir e alegria verdadeira no coração. Que nossa casa nunca seja um lugar de hospitalidade fingida, mas um espaço onde a graça encontra terreno fértil para transformar vidas. Que a nossa casa seja um lugar onde a graça encontra terreno fértil para transformar a vida do filho, da filha, do genro, da nora, do sogro, da sogra, do amigo, da amiga, do irmão. E agora eu quero orar por todos aqueles que colocaram o nome do pai ou da mãe, do filho, da filha, do irmão, da irmã, o nome do genro, da nora. Senhor, todos os pedidos de oração que foram colocados aqui, eu oro para que haja uma resposta, um toque, uma intervenção,
Pai, que nos próximos dias, cada um destes que faz o devocional comigo possa ter um grande milagre para contar. E o teu nome vai ser exaltado, glorificado, magnificado para sempre. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu quero que você pegue esta mensagem e envie para pelo menos 3 pessoas. Envie esta mensagem para pelo menos 3 pessoas que você ama e você quer muito bem. Não saia sem deixar o seu like. E vamos terminar assim. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e não perca por nada o nosso encontro, o nosso devocional de amanhã.